Eu estou gravando a nossa live, porque depois a gente vai colocar lá no nosso canal do YouTube. Essa live foi uma ideia minha e da Auxilene, né? Nós somos sócias da Mediática, uma câmara de mediação, para quem não conhece, que atua em Niterói. É uma câmara que a Auxilene já está no meio há muito mais tempo do que eu, já vem lutando há muito tempo com a mediação, e nesse tempo que a gente está vivendo da declarada pandemia do Covid-19, nada mais correto do que a gente fazer uma live de mediação com a maioria dos participantes da nossa cidade, né, de Niterói. Então, primeiramente, a gente agradece a participação de todo mundo, dos convidados. A gente sabe que tem pessoas aqui que são muito ocupadas. O Dr. Cláudio Viana, em especial, por ter aceitado. Está sempre aí participando das nossas ideias, das nossas loucuras e nos apoiando. Então, nós vamos começar com a fala do presidente da OAB e advogado, Dr. Cláudio Viana. Depois eu vou fazer a ponte entre um palestrante e outro e as perguntas que eventualmente surgirem. Vou colocar aqui no chat um link para quem tiver qualquer dúvida depois, pode preencher um formulário, que é um formulário do Google, envia para a gente responde, tá? Para a gente não ficar aqui muito tempo. Peço que todos desliguem o microfone e que, se quiser falar, por gentileza, sinalizem no chat ou levante a mão, tá? E é isso. Vamos começar aqui então. Dr. Cláudio Viana, a palavra é sua. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande participar desse evento e gostaria de parabenizar, primeiramente, a Mediate, na pessoa da Auxilene e da Ana Paula, pela idealização e organização desse evento. E gostaria também de saudar todos os palestrantes e faço essa saudação na pessoa da doutora Laila e da doutora Matilde, duas figuras importantes para a nossa cidade no mundo jurídico. E o tema que será abordado hoje aqui, hoje, em que vivemos essa crise em razão da pandemia, era de extrema importância. Na verdade, mesmo antes da pandemia, já estávamos passando a ter uma boa convivência com o assunto mediação e conciliação. Lá na OAB Niterói, a Auxilene já vem tratando desse assunto há algum tempo, junto com outras comissões, só que agora, diante de uma realidade, de uma crise em que estamos vivendo, e mesmo que termine o isolamento social, essa crise não termina com um simples decreto ou um simples ato governamental. Essa crise termina com novas ideias, com novas medidas, com novas posturas que ocorrerão agora, ao longo do tempo. Então, esse evento ele vem em uma excelente hora, num excelente momento, e eu confesso que eu estou muito ansioso para ouvir cada um de vocês. Parabéns pelo evento e vamos seguir, que vamos ter momentos de muito aprendizado. Eu costumo dizer que a cada dia que eu assisto eventos como esse, eu saio com um aprendizado a mais e isso que nos faz crescer. E nesse momento de nos reinventarmos na advocacia, temos muito que aprender e vamos aprender todos juntos. Muito obrigado a todos. A gente agradece aí o Dr. Cláudio, mais uma vez, pelo apoio, por estar participando aqui com a gente. E eu passo agora a palavra para nossa ilustre companheira de Rotary, uma unanimidade na cidade, professora e doutora Matilde Corones Laib, conte. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e agradeço as palavras do Dr. Cláudio Viana. Ele, nesses anos todos que nós somos conhecidos, há mais de 20 anos, já trabalhamos juntos de outra vez, ele sempre foi um homem cavalheiro, gentil. Muito obrigado pelas suas palavras, eu muito agradeço. Mas o que me cabe falar é sobre a mediação e a conciliação. E eu gostaria, então, de
dizer que, desde o passado remoto, confundem a conciliação, não é, com a mediação. Mas, nesses tempos de pandemia, a mediação, como podem saber, ela é muito própria, porque ela é para relação continuada, as relações afetivas. E, no caso da conciliação, a influência que teve para nós, ela veio através do direito português, que quando Portugal foi fundado como Estado, eles adotaram o Código Justinianeu e adotaram a Lei das 7 Partidas. A Lei das 7 Partidas vinha da Espanha, era utilizado lá. E nesse Código Justinianeu, até que surgisse as ordenações, a conciliação estava aí nas ordenações, nas 3 ordenações, afonsinas, manuelinas e as filipinas, chegando até nós, e o Código Comercial de 1850, ele frisava que nenhuma ação poderia dar início se não tivesse passado antes pela conciliação. Deixando a conciliação para ir para a mediação, eu também queria afirmar para vocês que a mediação ela veio com muita força depois da nossa lei, mas mesmo através do passado, ela chega para nós através do common law. Como foi essa história? Nós não adotamos o Corpus Iuris Civilis, o Código Civil Romano? Sim, sim, mas a mediação ela teve grande influência na formação dos próprios Estados Unidos. Lembrando o que vocês já sabem, que um navio saiu da Europa levando os anabatistas, que eles eram, por causa de religião, anabatista. Eles não queriam se batizar e resolviam o conflito entre eles através da mediação. E chegando nos Estados Unidos, esses que eram mediadores, o que eles encontram? Os índios Cherokees, os navajos, que resolviam entre si lá com a questão da mediação. Eu não vou me alongar, mas eu quero afirmar para vocês que essa grande nação que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos da América, ela não seria assim se não fosse o abraço da mediação. George Washington, Benjamin Franklin eram grandes mediadores e eles explicavam às 13 colônias que se elas não se reunissem, não compreendessem a situação que estava atravessando naquele momento, que estavam se libertando da Inglaterra, se elas não entendessem através da mediação e compreendessem e pudessem resolver os seus conflitos, todas aquelas colônias se tornariam como aqueles pequenos países que nós temos até hoje na América Central. Então, foi através da mediação, daquele entendimento e de um jornal chamado Federalista, que a cada edição eles explicavam, dentro daquele conceito, o que seria essa grande nação através da mediação. Alexander Hamilton, ele toda vez falava a questão da mediação. E a mediação, então, vigora nos Estados Unidos, e até hoje nós sabemos que o Bar Association, né, que é similar à nossa OAB aqui, se não avisa ao advogado que ele pode falar com o seu cliente, que tem os meios alternativos de solução de conflito, esse advogado ele vai ser punido. Bom, eu já falei aqui da lei, mas eu quero lembrar, antes, né, de encerrar esse meu tempo, a Universidade Salgado de Oliveira, há 20 anos, colocou a cadeira, e não é cadeira eletiva, colocou a cadeira de
mediação, conciliação e arbitragem. Foi a primeira universidade a saber da importância desses meios alternativos de solução de conflito. Isso há 20 anos. Então, eu gostaria de frisar mais uma vez a mediação em tempos de pandemia, ela é um meio que deve ser utilizado para fazer a aproximação das pessoas para a solução de conflito. Obrigada. Bom, estamos aí com a fala da doutora Matilde, que é uma história em pessoa, né? Quem tem o prazer de estar ao lado dela sabe que você aprende todo dia, né? Eu que o digo. Ela me dá aula de português, né? De correção ortográfica, ela sabe disso. Então, todos os dias é um aprendizado. A gente agradece muito. Para quem não sabe, a doutora Matilde é associada também na Mediate, é nossa companheira e nossa parceira na mediação, tá bom? Verdade. Obrigada. Um beijo virtual para a senhora. Um beijo, um beijo, um beijo. Obrigada. Agora nós vamos passar a palavra para minha querida colega e amiga, doutora Alcilene Mesquita, conhecidíssima em Niterói. É um prazer andar com a Alcilene ali na Amaral Peixoto. Né, Alcilene? Conhece todo mundo, uma pessoa bem relacionada, muito querida por todos. Agora, a sua vez. Presidente da UAB Niterói, Cláudio Viana. Como a Ana falou, ele super apoia as nossas loucuras, loucuras positivas. E agradecer imensamente também a presença de todos aqui e dizer que a Ana fez uma pegadinha para mim, né? Porque falar depois da Matilde é brincadeira, né? Isso é uma enciclopédia. Então, eu vou tentar aqui em 5 minutos, que é o tempo que a gente tem para falar sobre o assunto que foi cogitado, né? Que é a questão da mediação escolar. Como a Matilde falou, a mediação, ela em tempo de pandemia, que é o nosso pior tempo que a gente está vivendo agora, ela é super, super relevante. Haja visto agora o episódio que teve, né, a exoneração do ministro da Justiça. Eu até coloquei um post no Facebook. Se tivesse mediador, não tinha acontecido isso, né? A gente ia analisar os interesses e as posições de cada um, e com certeza chegariam no meio termo. Mas vamos lá. Então, hoje em dia a gente está tendo muito problema em relação aos descontos das mensalidades escolares, né? Antes de falar sobre o desconto, a gente tem que pontuar algumas coisas. A educação, ela está sob a égide da medida provisória 934/2020, que é o quê? O fechamento das escolas por causa do isolamento social, mas a manutenção da carga horária de 800 horas com um mínimo de 200 dias. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que muitos pais não estão nem um pouco satisfeitos com isso, né? Por quê? Você tem a educação infantil, que ela é integral, né? Aquela educação que fica o horário integral, e não tendo aula, o pai entende que não tem o porquê pagar a mensalidade, ou então tem que ser dado um desconto assim bem substancioso. Ele está errado? Não, não está errado, porque a educação infantil integral, ela tem, a criança entra de manhã, tem almoço, tem às vezes até janta, tem lanche, tem banho, tem a tia que dá banho, tem a tia que dá uma aulinha, sem o conteúdo, claro, acadêmico. Então, os pais ficam... Eu conheço pais que preferiram cancelar o contrato e retirar a criança da educação infantil. Esse é um ponto. Mas nós temos crianças e adolescentes que você não pode, no primeiro trimestre, no final do primeiro trimestre quase do ano, você pegar, tirar e já colocar em outra escola. A gente tem que ter em mente que o valor anual, ela é parcelado, ou seja, então, se a gente tem um valor do terceiro ano que custa R$5.000, o que a escola faz com o pai?
parcela, aí vira mensalidade escolar. Então, a escola já tem um valor fechado. E aí vocês vão perguntar, pô, você está advogando para a escola? Não, não estou advogando para a escola. Eu estou explicando que para a gente poder, no momento desse, a gente ter o bom senso. E aí que a mediação entra no circuito. Nós temos que analisar todos os pontos e os interesses de cada parte. A empatia, nesse caso, ela vai ser extremamente de grande valia, porque quando você fala em descontos, tá? Na realidade, você mexe no custo operacional do colégio. 70% da folha de pagamento de uma escola, ela vem das mensalidades. Então, você acaba, quando você diz não vou pagar mensalidade, significa que tantos profissionais não vão receber pagamento. Então, isso aí é um efeito cascata que a gente tem que analisar. E a mediação, no que tange a esse ponto, ela vai tratar o problema de uma forma que ela vai ver ambas as partes, vai analisar os interesses de ambos. O que pode ser feito numa situação dessa? A parte pode pedir para a escola a questão das planilhas, né? Nós sabemos que para ter aumento de mensalidade tem que ter diferença na planilha, tem que ter alguma mudança na planilha para poder sofrer esse aumento. Aí a escola vai dizer, sim, inclusive, a gente não só tem que manter o valor, porque a gente teve que contratar uma plataforma para poder dar as aulas via online para os alunos. Sim, então ela teve um gasto maior até, né, em relação à pandemia. Isso algumas escolas, estou dando exemplo, tá? Então, a gente tem que pensar bem num contexto geral e não pode só... A gente sabe que tem pessoas que não foram assim tão afetadas com a pandemia. Outras, os pais tiveram demissão, tiveram redução de carga horária. Houve a redução de carga horária, tem a redução de valor de salário. Isso a gente está assistindo aí, está acompanhando no dia a dia da gente. Mas o que a gente tem que realmente entender que esse é um momento muito, muito crucial para a nossa sociedade. A gente, brasileiros, nunca sofremos assim, pelo menos enquanto eu sou viva, nunca vi. Um drama desse que a gente está vendo. Aumentou o número de óbitos no Brasil. E quando você fala em descontos escolares e mensalidades, você atinge toda a cadeia que acompanha a escola. Então, o moço de lá da frente da portaria, é a professora, é a psicóloga, é toda a cadeia da escola. E nesse tocante, nós temos realmente, a mediação ela é super, super relevante nesse caso. Se você, por acaso, não conseguir conversar com a escola e tentar realmente apresentar todos esses pontos, você pode contar com a figura de um mediador, você pode contratar um mediador para tentar mediar isso, tentar falar sobre a exposição financeira que está o pai, a exposição financeira que está o colégio. São vários pontos, entendeu? Mas o mais importante é que a gente tem que ter, nesse momento de crise, de pandemia, é o bom senso. Nós temos que pensar e ter a empatia, que é se colocar no lugar da outra pessoa, ou no lugar da escola, ou no lugar dos pais. Bom, a gente tem pouco tempo, então, ainda mais agora com a fala do Bolsonaro às 17 horas, eu tinha mais algumas coisas para falar aqui, coisas mais técnicas, mas a gente vai fazer numa outra ocasião, numa outra live. Então, por isso que eu estou correndo. Desculpa e obrigada pela atenção de todos. Bom, então é isso. Obrigada, Alcilene, pelas breves palavras. Eu estou aqui, eu estou adicionando gente, estou mandando mensagem, um olho no gato, um olho no Zap, um olho no Zoom. Vamos lá. Aí vamos que vamos. Alguém tem alguma pergunta para fazer em relação ao que foi falado até agora? Andréia. Quer falar, Andréia?
Não. Não, Obrigada. você levantou a mãozinha. Foi sem querer. Foi sem querer. Estou toda enrolada aqui. Eu sei como é. Seja bem-vinda, tá? A Márcia está aí, a Kátia Mercado. Tá. Gostando de ver, hein? Vamos lá, então. Vamos passar agora a palavra para a doutora Ana Luísa Pretel, que é uma sumidade no assunto de mediação condominial, e também está nos dando o prazer da sua presença, diretamente lá da maravilhosa cidade de São Paulo. Seja bem-vindo. Não. Isso. Agora foi. Agora foi. Boa tarde a todos. A minha cidade é maravilhosa, mas o Rio continua lindo sempre, né? Então, eu falei no comecinho, quando tinha poucas pessoas, eu amo essa terra, acho o Rio de Janeiro e os cariocas de uma receptividade, de um carinho, né? Já estive aí na OAB, né, doutor Cláudio, através da Alcilene, na OAB Niterói. Hoje eu faço parte como convidada da Comissão de Direito Condominial da OAB do Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente fica feliz por isso, porque a ideia é disseminar a mediação. Eu falo de mediação desde 2004, trabalho aqui no Tribunal de Justiça desde 2004. E da mediação condominial, ela surgiu em 2008, quando eu terminei a minha pós-graduação na Escola Paulista da Magistratura, aqui em São Paulo. E o tema foi a mediação condominial. Mas hoje eu quero falar da mediação voltada também do condomínio, mas voltada toda para a área imobiliária. Eu tenho participado de várias lives com os colegas que sempre foram muito processualistas, colegas que sempre tiveram um pezinho atrás com a mediação, e estou me surpreendendo dia a dia, porque eles estão falando o seguinte: olha, agora é época de negociação, agora é época de mediação. Em todas as lives, sem exceção, na área do direito imobiliário e na área do condomínio, eu tenho escutado colegas falando nesses termos, e que antes ninguém falava. Então, nós vemos que as pessoas estão entendendo, e a pandemia nos trouxe o lado bom, se é que existe algum, de desenvolver muito mais rapidamente a questão tecnológica, porque hoje eu estou aqui com vocês aí do Rio de Janeiro por conta da tecnologia, né? Então, sem sair da minha casa. E da mesma forma, a conciliação, a mediação, a negociação, ela está sendo falada por pessoas que antes não prestavam atenção, e todos aqui que trabalham há muito tempo nisso, né? Então, até por uma questão de contemporaneidade, doutora Matilde, né? A gente vem trabalhando há muito tempo nisso, e nós estamos vendo essa mudança, a tal mudança de paradigma que nós tanto queríamos que acontecesse, a pandemia trouxe isso. Eu acho que vai haver uma mudança no mercado imobiliário como um todo, então, nas questões de aluguéis, nas questões de compra e venda, nas questões comerciais, nas questões residenciais, quando envolvem aluguéis, no shopping centers, que são a parte de uma negociação, ou de uma mediação de um comércio de rua ou de uma empresa de serviços, né? Então, assim, são peculiaridades que existem em cada um desses segmentos, em especial no condomínio, né? Cada vez mais nós estamos tendo que difundir no condomínio, por ser uma relação continuada, porque as pessoas têm que aprender a conviver. Eu acho que isso veio numa hora em que nós estamos tendo lições interessantíssimas, né?
Então, assim, olha, eu não estou aguentando ficar com meu filho. Como é que você não aguenta ficar com o filho? Né? Então, fez, fica. Né? Fez, fica. Não tem como não ficar. Né? Eu sempre falo, tem que conviver. E nos condomínios não é diferente. Nos condomínios nós temos as questões das áreas comuns, nós temos as questões do individual. No começo da pandemia, teve várias instruções dos colegas que atuam como advogados nos condomínios. Não que eu também não atue como advogado em condomínio, mas hoje muito mais a mediação do que na advocacia propriamente dita. Então, assim, para tentar encontrar soluções de convivência que pudessem satisfazer a todos. Né? Então, hoje é um momento especial para a história do Brasil. Eu acho que todos nós vamos estar atentos no que será, quais são as próximas diretrizes para o nosso país. E também tenho visto, e a doutora Cláudia está aqui, e aqui em São Paulo também, os tribunais todos se irmanando com o setor privado. Né? Então, assim, já havia isso, mas agora me parece que a intenção é realmente andar de mão dada na questão da mediação. Tendo dito isso, eu vou parar por aqui, porque nós estamos com o tempo curto. Né? Aí... Eu acho que ela congelou. E na próxima fala, porque tem bastante gente para falar ainda, né? Esperando aqui no Rio, hein? Tenha dúvida. Nós estamos organizando um curso com a doutora Ana Luísa, né, Alcilene? Assim que isso tudo passar, se demorar a passar, nós vamos fazer um curso online, não vai ter jeito. Ana? Oi, estou aqui. Então tá, vamos lá. Agradeço a doutora Ana Luísa por estar aqui com a gente também, por ser nossa parceira. E eu vou agora passar a palavra para a doutora Laila Falcone, que é advogada aqui de Niterói, muito conceituada também, nossa parceira, nossa amiga. Muito obrigada por estar conosco. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a Alcilene e a Ana pelo gentil convite de participar desse projeto interessante e promissor. Né? A área da mediação ela tem crescido cada vez mais. Gostaria de agradecer a presença também do Dr. Cláudio Viana, presidente da OAB Niterói, do Dr. Ralph de Andrade, tesoureiro também da OAB Niterói. Bom, como vocês já disseram, não sei nem se já falaram, acho que o Dr. Cláudio falou que eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Proteção de Dados. Então, quer dizer, nas duas searas, a mediação se mostra um instrumento bastante interessante para a solução de conflitos fora do Poder Judiciário. Mas eu gostaria de fazer um gancho aqui na fala da doutora Alcilene, primeiramente, se me permitem. O que ocorre? Nós já estávamos vivendo uma situação de grave crise de cooperação entre as pessoas, entre os contratantes, entre as partes no processo, e esse problema da pandemia só fez acirrar isso ainda mais. Então, como que a gente vai tratar isso daí? Jogar tudo para o Poder Judiciário? Não acho que seja a melhor solução. A melhor solução que eu consigo ver nesse momento é a mediação e os outros métodos de solução de conflito fora da seara judiciária. A gente tem uma coisa que eu gostaria de pontuar também, no artigo 10º da lei de mediação, fala que as partes poderão estar acompanhadas de advogado. Eu vejo esse poderão com uma certa reserva. Por quê? Porque a orientação do advogado ela é essencial, não é? Ela é essencial para garantir a observância do princípio da decisão informada, garantir que aquelas partes vão sair da mediação não só com um acordo, não só com um consenso, mas com um consenso que lhes traga satisfação, não é verdade? Às vezes a gente vê até no Poder Judiciário acordos que são feitos e no dia seguinte, às vezes uma semana, a parte volta lá e fala não era bem isso,
Então, quer dizer, eu acho que o papel do advogado ele é muito mais importante do que faz crer a própria legislação específica de mediação, né? Enfim, eu pensei aqui de várias coisas que a gente podia conversar. Vou falar um pouquinho sobre a questão da mediação, nessa questão das cobranças de mensalidades escolares. Inclusive, o doutor Cláudio, presidente da OAB, sabe disso. Semana que vem já vai ser disponibilizado um vídeo em que eu vou falar exatamente sobre esse assunto. Então, convido a todos para estarem presentes nas mídias sociais da OAB. Bem, a gente viu uma decisão que saiu aqui no Rio de Janeiro, acho que foi no início dessa semana, no final da semana passada, em que a parte pediu para ter desconto na mensalidade escolar. E ela não trazia alteração no valor que recebia, quer dizer, nos seus próprios proventos. Mas ela mostrava a excessividade, né, a onerosidade excessiva por um outro viés, das despesas que ela passou a ter, além do colégio. Então, nós temos, nesse momento, buscar justamente um equilíbrio. O colégio está deixando de ter determinadas despesas, mas as partes passaram a assumir despesas que elas não tinham antes, em virtude da impossibilidade de deixar os filhos no colégio, não é verdade? Então, eu acho que a palavra da vez é cooperação, é equilíbrio, é reflexão, e não tem um ambiente melhor de se fazer isso do que numa sessão de mediação. Em relação à fala da doutora Ana Pretel, que foi a que falou antes de mim, foi a doutora... Não, foi a doutora Ana Luísa que falou... Foi a doutora Ana Luísa? Não, doutora Ana Luísa Pretel. Ela falou sobre a questão condominial. Eu gostaria de chamar a atenção para uma situação que é a seguinte, que eu tenho recebido aqui no escritório algumas reclamações sobre fatos ocorridos em direito de vizinhança. Agora os vizinhos estão se estranhando nos condomínios, estão se estranhando de casa. Então, quer dizer, é uma questão que também pode ser levada para a mediação e essa construção do consenso na mediação garante que a relação entre vizinhos vai se manter de maneira mais suave a partir dali do que uma decisão do juiz, né? Enfim, era essa a contribuição que eu gostaria de fazer. Falei rapidamente para que possamos seguir nessa live. Obrigada. A gente agradece a fala da doutora Laila, muito obrigado. E nós vamos passar agora a palavra para a doutora Carolina Tupinambá, que é advogada, trabalhista e também mediadora. Seja muito bem-vinda e muito obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço a participação nesse debate e cumprimento a todos na pessoa da doutora Alcilene, uma grande amiga, sempre animada com os projetos de mediação. E a minha área de atuação como área trabalhista, eu gostaria de fazer o destaque, né, das medidas de enfrentamento que nós vimos aí editadas pelo governo para tentativa, né, de preservação do mercado de trabalho e de renda dos trabalhadores. Nós tivemos duas medidas provisórias principais, a medida 927 e 936, a medida... O meu áudio tá bom? Porque eu tô tendo um retorno estranho. Tá mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Agora melhorou. Tá. Então, nós tivemos duas medidas provisórias principais, que foi a 936 e a 927. A 927, ela no artigo 2º, ela traz possibilidade de empregados e empregadores acordarem determinadas situações durante o estado de calamidade. E aí assevera que esses acordos internos feitos no âmbito da empresa, eles vão ter, durante esse estado de calamidade, eles vão ter preponderância em relação à lei e em relação até a acordos coletivos. E ainda traz uma série de medidas de ordem unilateral, que não nos interessa, que seria a imposição do empregador para com o empregado, de regime de teletrabalho, de banco de horas, de antecipação de férias, enfim, uma série de ferramentas, mas aí que não prescindiriam de acordo entre as partes. A medida 936 foi a mais polêmica e foi até objeto de ação de inconstitucionalidade, foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada. Ela traz também outras duas modalidades de acordo a ser firmado entre empregados e empregadores. Para suspender o contrato de trabalho, e aí, com o contrato de suspenso, não seria devido salário,
sendo que o governo custearia na proporção do seguro-desemprego, e também redução de salário juntamente com jornada. Então, os empregadores e empregados podem, quer dizer, a primeira vez que se viu no processo, no direito do trabalho, né, que é um direito estritamente coletivo e de ordem protetiva, social protetiva, a possibilidade de acordos individuais negociados no âmbito interno da empresa terem prevalência, inclusive, em relação à lei, em relação à legislação, em relação a acordos coletivos. Então, isso é uma quebra de paradigma muito grande em relação ao direito do trabalho. E o que se foi computado até semana passada foi acordos na ordem de 4 milhões de acordos registrados. Enquanto no Brasil a gente tem aí acordos coletivos em torno de 45 mil, registrados já em 2020, imagina, em poucos dias, em 3, 4 dias, nós já tínhamos mais de quase 500 mil acordos registrados individuais. Obviamente, vocês vão pensar, não, mas é acordo individual que o sujeito faz com medo de perder o emprego, porque ou assina ou não tem nada. Mas a realidade não mostrou isso não, porque, na verdade, só esse assina ou não tem nada já acaba sendo uma opção. Mas o que a gente tem visto é uma luta aí pela sobrevivência, principalmente dos comércios, né, que foram fechados, shoppings, atividades absolutamente proibidas, academias, que as pessoas não têm realmente como prestar serviço, né? Não tem o que fazer. Então, o que se viu foi, pela primeira vez, uma zona de muita conflituosidade, que é o capital trabalho, encontrar uma zona de confluência muito grande de interesses, que seria na manutenção de uma renda mínima, né, e na preservação de emprego. Essas medidas, elas foram ratificadas pelo Supremo Tribunal Federal e, basicamente, em razão da sua temporariedade, porque elas poderão durar no máximo 90 dias, a redução de salário e da jornada, e 60 dias a suspensão, porque elas, na verdade, são uma medida de caráter excepcional, elas não estariam excepcionando a Constituição, mas invertendo a lógica protetiva, né? Com base na autonomia da vontade, ou seja, você confiar que não haveria nem musculatura sindical para poder balizar esses acordos. Realmente, os interessados, os protagonistas do conflito, queriam meio que a fórceps serem obrigados a encarar uma mediação do dia para a noite, né? Mas o que se viu foi, de fato, pelo menos acho que eu assisti, era assim, era meio que ou isso ou nada, mas ao mesmo tempo a gente viu um amadurecimento muito rápido do direito do trabalho, no sentido das pessoas, da empatia, né? Que acabou devendo ser verificada entre o empregado e o empregador. Mas como eu vi que o senhor Renê, se eu não me engano, tinha até uma pergunta para fazer nesse sentido, eu deixo minha fala aqui tendo apresentado, as balizas mais ou menos são essas, né? Essa medida, as 2 medidas provisórias estão valendo durante todo o estado de calamidade. Hoje até foi editada uma portaria trazendo todo o fluxograma que deve ser observado para os trabalhadores que aderirem a esses acordos individuais ou coletivos. Os acordos coletivos não foram proibidos, mas os que aderirem aos acordos receberem o benefício estatal. Foi editada portaria hoje cedo, e aí eu me coloco à disposição, porque eu vi que tinha pergunta nesse sentido, que era o senhor Renê, não é? Isso, seu Renê, eu vou abrir aqui o áudio, o senhor pode perguntar agora, qual é a sua dúvida? Pode falar, Renê. Vou falar. Oi, boa tarde, saudando a todos. Doutora Carolina, realmente é uma pergunta, porque eu fiz a suspensão e a redução dos funcionários e agora a questão é quando é que eles vão receber. Eu consegui fazer a partir do dia 4 de abril, então eu imagino que as pessoas vão receber esse dinheiro no dia 4 de maio, né? Imagino, parece que eram 30 dias, não sei se existe já alguma coisa determinada em relação às datas, esse fluxograma que a senhora falou. Isso, pode falar. Pode concluir.
E assim, mas corroborando o que você falou, porque isso é uma mudança de paradigma, uma quebra de paradigma grande, porque até esse momento, né, os funcionários mais simples, aqueles menos escolarizados, geralmente sempre o patrão era, né, um inimigo, né? E dessa vez não, dessa vez eles vieram a mim e a gente, inclusive, chegou a melhorar o relacionamento, porque eu acatei rapidamente, né? Porque, naturalmente, estou com dificuldade de pagar o salário deles. Então, essa ajuda do governo é providencial, é muito boa. Me preocupa muito o que o Tesouro consegue, né, manter, né? Se essa coisa continuar depois dos 90 dias, eu não sei se o Tesouro consegue manter isso, mas nesse momento é uma salvação para nós, pequenos empresários, né? Na verdade, essa medida ela foi nos países europeus que antecederam um pouco, né, a agenda da epidemia. Em alguns foram tomadas essas medidas sendo puxadas pelo governo e outros por entidades sindicais, por confederações. E a duração maior que se viu, não sei se foi na Alemanha, se foi na Espanha, foram de 60 dias. Parece ser o suficiente em termos de duração desse enclausuramento, enfim, até a gente voltar a um ritmo de trabalho, ainda que trabalho remoto, né? Porque mesmo que acabe o benefício, a gente ainda tem as medidas da medida provisória 927, que é justamente o trabalho remoto, né? Você colocar o sujeito em férias coletivas, mas parece ter sido suficiente em relação às narrativas dos países que já estão no processo de encerramento, né, dessa fase. Agora, hoje, a portaria que foi editada pelo governo é a 10.486. A portaria 10.486, ela está falando o seguinte, e aí no artigo 9º e seguinte, que vai responder a pergunta do senhor, a informação desses acordos, como é que ela vai se dar e o prazo de recebimento. Então, diz que a partir até os próximos 10 dias, quem conseguir informar o governo, prestados nos intervalos desses 10 dias anteriores à data de pagamento, serão processados na parcela do mês corrente, sendo que vai receber pelo mês subsequente. Então, se o senhor fez dia 4, a medida provisória saiu dia 1º de abril, o senhor fez dia 4, o senhor informou nos 10 dias, o senhor vai receber, em tese, os empregados vão estar recebendo aí no dia 4 de maio. Então, essa aqui é a agenda e o fluxo que o governo estabeleceu. Então, vai haver o pagamento 4 de maio, 4 de junho, 4 de julho, no máximo nos casos de suspensão total do contrato de trabalho. E aí, a portaria vem excepcionando. Tem algumas coisinhas que a portaria nova em relação à medida provisória, que é, por exemplo, não pode fazer acordo, isso eu até me peguei em algumas situações, porque pessoas que são aposentadas, não sei se o senhor tem na força de trabalho do senhor, pessoas aposentadas. O que acontece? Se você já recebe benefício da autarquia previdenciária, não vai poder receber ajuda do governo. Mas tudo bem, não era proibido suspender o contrato. Agora a portaria falou especificamente que em relação a essas pessoas não será reconhecido validade o acordo de suspensão contratual. Eu entendo até que a portaria exorbitou aí no que ela poderia ter falado, mas ela veda a celebração de acordo individual com todos aqueles que não estariam habilitados para receber o benefício. Isso é problemático, né? Eu fiz acordos individuais com várias pessoas que não iriam receber o benefício. Mas, enfim, tem esse detalhe. Depois, se o senhor dá uma olhadinha, 10.486, que saiu aí hoje de manhã. Geralmente as medidas provisórias têm saído de noite, né, na calada da noite, mas essa até veio um bocadinho mais cedo para poder dar o dia de produtividade. Mas é basicamente isso, as pessoas se viram de uma hora para outra meio que empurradas para mediação ou para mediação ou para negociação de salários, que seja, né? E a gente tinha muito, na seara trabalhista, o conforto de você ter uma entidade sindical abrindo a frente de diálogo, ou você expelir o conflito para a Justiça do Trabalho, e o fato é que a gente viu de uma hora para outra sem tempo e sem musculatura, sem ferramentas para não resolver sozinho, né? Para não protagonizar
a solução desse conflito. Então, é um movimento social muito interessante, assim, do ponto de vista teórico mesmo, para o direito do trabalho, muito rico, e é uma experiência aí que pode deixar bons legados para a disciplina, né? Uma resiliência maior das pessoas com o diálogo, com a mediação, com a negociação em momentos difíceis para o empregador, em possibilidades de conseguir esticar mais a corda em momentos de maior lucratividade. Enfim, então eu vejo aí como um momento muito especial, muito ímpar para o direito do trabalho. Seriam essas as colocações, meninas, agradecendo, tá, Silene? Me coloco à disposição aí se puder ajudar mais. Eu que agradeço, Carolina. Vamos para a próxima, que já vai dar quase 5 horas. Ana? O que aconteceu com a Ana? Estou falando sozinha. Muito bom, muito obrigada, doutora Carolina. Foi uma aula, uma atualização aí do que está acontecendo, foi muito bom mesmo. Agora nós vamos passar a palavra para a doutora Carla Alcufra, que é uma mediadora e advogada que está lá em Houston. Então, uma mediação online internacional. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Eu que agradeço o convite do Mediate na pessoa da querida Alcilene, né? E boa tarde a todos. Pegando a fala da doutora Ana, que está em São Paulo, né, sobre as questões das mudanças, eu penso que a gente está passando por mudanças muito significativas, né? Porque a gente, aproveitando a fala da doutora Carolina, que a gente vai pegando um pedacinho de cada um. A gente, da noite para o dia, foi colocado em casa. Então, assim, o que a gente pode fazer do uso? Do uso da tecnologia, o que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, assim, o que cabe me falar é dos métodos consensuais de solução de conflito. E fazendo o gancho da doutora Matilde, que ela diz que o advogado precisa apresentar para o seu cliente, né, quais são os métodos consensuais, hoje a gente tem a mediação online, que é a mediação que a gente pode estar fazendo, conversando através do vídeo, que é o que a gente está fazendo aqui agora, fazendo uma reunião e falando sobre as possibilidades dos meios consensuais para a sociedade, seja na área trabalhista, seja no imobiliário, seja no escolar, né? Então, assim, eu vejo só vantagens quando o advogado oferece para o seu cliente essa ferramenta, né? Porque a gente evita a judicialização do conflito, porque a gente sabe que não sei quantos mil processos transitam no judiciário e a gente não tem um resultado tão rápido. Além da gente ter uma solução rápida, a gente pode desenhar a agenda dos participantes, porque a gente pega o mediador, os mediandos e os seus advogados e vai combinando, né, na verdade, marcando as reuniões de acordo com a possibilidade de cada um. E se a gente não tem um acordo, a gente tem um papel com força executiva. Todos sabem. Está me ouvindo? Estamos. É porque eu escutei um ruído, Ana. Como se fosse uma transmissão, alguma coisa assim. Vou botar. Deve ser alguém que está com alguma coisa aí. Tá, então, rebobinando, né, a gente voltando para evitar a judicialização, a gente tem não sei quantos mil processos transitando no judiciário. Então, eu acho que a mediação ela é eficaz porque ela traz um acordo com validade jurídica e aí a gente tem uma solução rápida, conforme a agenda dos participantes, né, que podem durar dias ou meses, não necessariamente anos. A gente tem um custo reduzido, porque quem é advogado sabe que um processo no contencioso é muito alto e imprevisível. Além disso, a gente tem um controle pelas partes, que são elas que constroem o resultado, né? Não é imposto por aquele juiz que muitas das vezes traz uma decisão indesejada para uma das partes. Além disso, a gente tem autonomia da vontade, que o mediano, né, aquelas partes, escolhe o mediador em uma câmara privada, que é o que a Cláudia Ferreira vai falar. E eu acho que a gente valoriza muito mais a profissão do advogado, porque um bom mediador sabe da importância do bom advogado no procedimento de mediação, porque ele que vai dar a segurança jurídica àquele cliente na busca das opções criativas e juridicamente viáveis, né, para a construção do consenso. Então, assim, eu não vou me estender muito, porque a gente só tem 5 minutos de fala, e agora a gente também tem a fala do Bolsonaro às 17 horas, né? Então a gente perdeu o público. Para concluir, então a mediação, que é o que a gente escolheu aqui para falar, ela depende da autonomia da vontade, ninguém vai impor e vai forçar as partes numa posição indesejada, tem um custo e tempo reduzido,
e tem um ganho mútuo para todos, além das partes e dos advogados também. Muito bom. Muito bom, muito obrigado. Doutora Carla também é nossa parceira, amiga da Alcilene também há muitos anos, e está aí com a gente nessa loucura que é de dizer para as pessoas que a mediação é o melhor caminho, né? Eu sempre digo que se eu tivesse conhecido a mediação há 10 anos atrás, talvez eu não teria me casado e talvez eu não teria me separado. Mas, enfim, né? Já foi tarde demais. Agora já foi, agora não adianta. Olha, só para quem não sabe, porque muita gente aqui, eu sou casada hoje com outra pessoa. Estou falando do ex, tá? Não é do atual, esse não. Gatinho aí, tão bonitinho o gatinho da Isabel. Bonitinho, né? Isabel é minha companheira de curso. Olha, agora eu tenho o prazer de passar a fala para a doutora Cláudia Ferreira, que é a coordenadora do NUPEMEC aqui do Rio de Janeiro. É uma excelente mediadora, foi minha professora e dá uma aula excelente de práticas de mediação. Então, eu devo dizer que o que eu sei de mediação, muita coisa provavelmente aprendi com ela. Tá bom? Seja bem-vinda, Cláudia. Deixa eu ativar ela aqui. Estou com som? Tá, agora tá. Liberado. Agradecida Ana Paula, Alcilene, pelo convite para conversar um pouquinho sobre as câmaras privadas. Como você falou, eu faço parte do NUPEMEC, sou coordenadora do NUPEMEC no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o NUPEMEC é responsável pela política pública de tratamento adequado de conflitos dentro do Tribunal de Justiça, com esse conceito de fórum multiportas, né? De ter para cada conflito uma oportunidade de tratamento que se diferencia, né? E dentro desse conceito de ter múltiplas portas, ou seja, de você poder ter um conflito tratado pela mediação, pela conciliação, ou mesmo nas câmaras privadas por uma negociação, também mediação e conciliação, da gente poder atender de diversas formas, dependendo do conflito que chega ao judiciário. Mas a gente avançando nisso, a política pública defendida pelo desembargador César, que é o presidente desse núcleo, é de que tenhamos filtros sociais na sociedade para que todos os conflitos não tenham a única porta que é a do judiciário, né? Que é o que a gente tem como habitual, né? Quando você imagina um conflito, você diz, vou ajuizar uma ação para tentar resolver, levar isso ao juiz para que o juiz resolva. Mas a gente tem uma proposta que a sociedade tenha filtros, e dentro dessa proposta de filtros estão os centros comunitários, a mediação escolar, a mediação comunitária, e também as câmaras privadas, que poderiam ser de grande auxílio, né? A gente já tem isso permitido desde a Resolução 125 de 2010, que já se fala das câmaras privadas, né? Mas a gente tem evoluído aos poucos em relação a isso. Então, agora, nesse momento, com a crise, com toda essa questão que está acirrando muitos conflitos, a dificuldade que as pessoas estão encontrando para tratar de certas questões, as empresas, as famílias, a gente vê que é o momento ideal para que se consolide essa possibilidade de fato, fazer uso dessas câmaras, que são câmaras que estão estruturadas sempre com mediadores bem capacitados, são credenciadas junto ao tribunal, então tem todo um cuidado de análise, de boa instalação, de bons profissionais atuando, e a gente tem trabalhado em conjunto e temos agora, então, já uma resolução aprovada, segunda-feira publicada, um ato executivo conjunto, presidência e corregedoria, para que as câmaras que estão vinculadas ao tribunal comecem já a atuar nos processos de família e também nos pré-processuais de família que são solicitados ao NUPEMEC. Então, o que a gente tem para a audiência do 334, principalmente, né, a prevista no 334, e também para situações de emergência, porque a gente vê que tem surgido muitos conflitos nas famílias por essa convivência muito próxima, né, por essa dificuldade das pessoas no momento, como até a Ana Luísa estava colocando, né, pais e filhos, os cônjuges, dentro desse isolamento, né, dessa convivência tão próxima e forçada, e num contexto de temor, né? Temor pela saúde, temor pela vida, que exacerba, com certeza, qualquer conflito que estivesse ali, talvez já um pouquinho
isolado e, nesse momento, vem à tona. Então, o que a gente tem feito nós chamamos todas as câmaras que estão credenciadas já junto ao tribunal para que atuem conosco nesse momento, sempre por forma de videoconferência, porque a gente agora está com esses justos fechados e não pode ter as audiências como aconteciam presenciais. Então, tem sido esse trabalho. E agora nós estamos propondo também a presidência, está com o presidente, foi apresentado ontem, também uma resolução para tratamento das empresas, porque nós estamos imaginando uma sobrecarga enorme, né? Assim que, mesmo agora, mas assim que essas medidas de contenção se extinguirem, como é que essas empresas vão estar, né? Como é que vão estar seus contratos, como é que eles vão poder pagar, como eles vão poder seguir adiante. E não só acho que já tem um processo, por exemplo, muitas vezes um processo de falência e já estão ajuizados, como é que eles vão renegociar muitas vezes esses pontos. Então, assim, a gente está pensando, chamamos a OAB, chamamos o Ministério Público, tivemos algumas reuniões e fizemos uma proposta. Então, assim, talvez até o final da semana que vem a gente tenha uma novidade nesse sentido para poder também avançar e junto sempre com as câmaras privadas, né? Então, essas câmaras privadas têm sido, assim, acho que é uma grande proposta que é prevista tanto na resolução quanto na lei e que as pessoas podem se aproveitar diretamente, buscando diretamente tratar seus conflitos. Olha que coisa mais simples, mais econômica do que ajuizando, e mais rápida, né? Do que ajuizando uma ação. Então, assim, por isso apoio muito o trabalho da Câmara de vocês, para ir começando, e as demais também que estão vinculadas ao tribunal, por ser algo que nós acreditamos que vem ao encontro dessa filosofia da política pública, de evitar que todos os conflitos só tenham um caminho, que é o caminho do judiciário, que eles possam ser tratados da forma mais adequada para cada um deles. Então, eu agradeço, estou à disposição se tiver alguma pergunta. Muito obrigado, Cláudia. Foi muito esclarecedor essas informações aí de primeira mão que a gente está tendo, tanto da Cláudia quanto da doutora Carolina também. Eu estou muito feliz porque aqui na nossa live, na nossa reunião online, a gente tem cliente, né? O seu Renê é um cliente. Nós temos advogados, nós temos mediadores, nós temos diretor de escola, que é o Robson Almeida, que ele é diretor do Colégio Santa Mônica, que provavelmente ele vai virar um cliente da mediação, né? E também está enfrentando os conflitos escolares. Então, assim, é um misto, é uma mistura de pessoas boas que a gente conhece, nossos colegas, nossos amigos que acreditam na mediação. E a mediação é o futuro, eu tenho certeza disso. Estou convencida disso já faz um tempo e acredito que daqui 10, 15 anos nós vamos ter muita história para contar e principalmente depois dessa pandemia, conflito na política, conflito na saúde, conflito dentro de casa, nas escolas. Se a gente for perceber, todo mundo aqui na sua fala falou de conflito na sua área específica. Então, o conflito ele está em tudo e nessa pandemia ele está mais aflorado, está mais evidente, então eu acho que é aí que a gente vai fazer a diferença. Eu agradeço todo mundo. Alcilene, quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a presença de todos, tá? Mais uma vez, da querida Cláudia, a Carla, que está lá nos Estados Unidos. Toma cuidado, que o negócio está feio aí. Aqui também está ficando. E agradecer a presença do nosso presidente, Cláudio Viana, do Ralph, tesoureiro da OAB, doutora Laila, e vários colegas que estão aqui presentes, a Kátia, a doutora Paula Sadi também. Enfim, a mediação, ela realmente veio para ficar, como diz o doutor César Cury, ela não tem volta. Nós, advogados, temos que nos reformular, temos que ter em mente que a mediação ela veio para ajudar a todos, não é para roubar profissão de ninguém, ao contrário, é para dar um apoio, é uma ferramenta altamente relevante para a advocacia.
você tem o problema resolvido mais rápido, seus honorários estão super garantidos também pelo contrato, pode ser inserido, inclusive, quando você fizer o contrato com o seu cliente. Você já vai inserir a cláusula contratual sobre a mediação. Então, é isso, queridos. Infelizmente, a gente tem que terminar. São 5 horas e 2 minutos. Vamos atender aí o horário certinho e vamos marcar uma nova live para todos e todos serão convidados. Muito obrigada. Tem um formulário aí, quem quiser preencher, se tiver alguma dúvida. Estou lendo aqui as mensagens. Tem sindicato, tem gente do sindicato aqui também. Pessoal, presente. Pode falar, seu Renê. Nosso presidente está falando. O presidente entrou na nossa live. Pois que maravilha. É, né? Pois é. Então, mas a gente conseguiu fazer em 1 hora, apesar de ter aí 7 pessoas para falar. Eu acho que foi bem esclarecedor. E isso instiga a gente a fazer outras lives, tá bom? Eu agradeço todo mundo. Um beijo. Parabéns a todos. Excelente. Obrigada, doutor Cláudio. Muito obrigada. Obrigada. Vamos encerrar a reunião, tá? Felicidade. Beijo. Tchau. Abraços.